Oi, gente, tudo bem? Bom, estamos mais aqui um domingo, certo? E hoje nós vamos aprender sobre a lição 4, que é a abertura dos 7 selos. O nosso texto de referência fica lá em Apocalipse 5, de 1 a 5. Vamos ler? Na mão direita daquele que estava sentado no trono, eu vi um livro em forma de rolo. Estava escrito dos dois lados e selado com 7 selos. Vi também um anjo forte que perguntava bem alto: quem é digno de quebrar os selos e abrir o livro? Mas não havia ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, que pudesse abrir o livro e ver o que lá estava escrito. Eu chorava muito porque não se podia achar ninguém que fosse digno de abrir o livro ou de desatar os selos. Então um dos líderes me disse: não chore, olhe, o leão da tribo de Judá, o famoso descendente do rei Davi, conseguiu a vitória e pode quebrar os 7 selos e abrir o livro. Esse aqui, quem é? Jesus. Ele é o único que pode desatar os selos e abrir o livro. A nossa verdade aplicada está dizendo o seguinte: a abertura dos selos revelará a primeira parte dos juízos de Deus, que estão gravados para serem enviados aos rebeldes que habitam na terra. O versículo do dia fica lá em Daniel 12, 4. Diz o seguinte: e tu, Daniel, fecha estas palavras e sela este livro até o fim do tempo, pois muitos correrão de uma parte para outra e a ciência se multiplicará. Bom, gente, durante a semana, vocês foram lendo aí que eu fui mandando sobre os selos. Então, primeiro selo, segundo selo e assim sucessivamente. E cada selo quer dizer alguma coisa. Cada selo tem uma explicação do que é, por que ele vai vir, aonde ele vai afetar, o que vai acontecer quando for aberto. E hoje na lição nós vamos ver um pouco do que é cada selo, o que vai acontecer. Então, aqui hoje nós vamos descobrir tudo o que está sendo falado durante toda a semana, beleza? Vamos lá. Introdução. Com o arrebatamento da igreja, a terra será alvo de grandes tragédias. Os selos abrem uma série de destruição que virá sobre a terra. Então, nós vemos que vai ter o arrebatamento da igreja, nós vemos, referente sobre a grande tribulação, e durante essa grande tribulação, esses selos serão abertos. E cada selo que abrir, vai acontecer algo terrível aqui na terra, é algo que da ira de Deus que vai vir sobre a terra. Os cavalos do Apocalipse. Com a abertura dos primeiros 4 selos, vemos que aparecem sempre os cavalos, e cada um deles com uma representatividade, todos eles com uma única missão: o tormento humano e a destruição da terra. Então, como eu falei, conforme for abrindo os selos, vai acontecer as coisas aqui na terra, é onde vai acontecer a destruição, é onde vai vir a ira de Deus, vai vir sobre aqueles que ficaram aqui. Os 2 primeiros cavalos do Apocalipse. O cavalo branco aparece quando é aberto o primeiro selo. O que estava assentado sobre ele tinha um arco, foi-lhe dado uma coroa e saiu vitorioso para vencer. Está lá em Apocalipse 6, 2, que é o primeiro selo. Este cavalo, na realidade, representa o anticristo, que implantará sua maneira de governar com a falsa paz. Ele terá poder de convencimento e implantará o sincretismo religioso. Então, quando fala aqui na palavra, ele veio assentado sobre esse cavalo. O que estava sentado sobre ele tinha um arco e foi-lhe dado uma coroa e saiu vitorioso para vencer. Por quê? O anticristo ele vai vir, como é que ele vai vir? Ele vai vir como se ele fosse o Redentor, como se fosse o cara que vai resolver todos os problemas que estiverem acontecendo ali naquele momento. Vai ser o cara que todo mundo vai achar que ele vai resolver tudo, que ele vai ser o rei, ele que vai ajudar todo mundo. Então foi-lhe dado o poder para vencer. O segundo selo aparecerá o cavalo vermelho, que tem objetivos claros e estabelecidos. Vejamos o texto de Apocalipse 6:4. Vamos ver aqui o que diz a Bíblia. Diz o seguinte:
Aí saiu outro cavalo, que era vermelho. O seu cavaleiro recebeu o poder de trazer a guerra ao mundo, a fim de que as pessoas matassem umas às outras. E ele recebeu uma grande espada. Aqui tá falando o quê? Vamos ver aqui, ó. Quem cavalgava era a morte. Seu objetivo era dizimar a quarta parte da terra com espada, fome, pestes e feras. A devastação aqui é determinada e limitada em apenas a quarta parte da terra. Além de animais brávios, ou seja, animais selvagens, é possível que também haja multiplicação de micróbios e bactérias que virão como peste para matar a humanidade. Então, como nós temos visto nos dias de hoje, né, aí o coronavírus, né, que tá acontecendo o quê? Tá matando muitas pessoas, tá acontecendo toda essa pandemia, tudo. Nesses tempos, quando vier, né, o segundo cavalo, o cavalo vermelho, que vai ser aí dizimado aí o que? A quarta parte da terra. Então vai acontecer o quê? Ou pode ser por animais selvagens, ou pode ser por essas bactérias, esses vírus que vão aumentando, né? E que vai matando as pessoas assim do nada, que vai simplesmente matar e não adianta querer vir a ciência com cura, não adianta. Vai ser onde vai acontecer esse tipo de coisa. À medida que os selos são abertos, mais intenso se revela o juízo de Deus sobre a humanidade. Então, como a gente viu, né? Quando cada selo for aberto, conforme cada selo for aberto, é onde vai acontecendo as coisas, é onde vai acontecendo mais tragédias, é onde mais pessoas vão morrendo, é onde as coisas vão se acabando, então vai ficando cada vez pior. Os mártires em tempos difíceis. Neste momento de mortandade, ou seja, de muitas pessoas morrendo, de Deus sobre a humanidade, encontramos pessoas que serão martirizadas. Ou seja, o que significa isso? Morrerão por recusar o sistema que o anticristo implantará durante a grande tribulação. O sexto selo revela a visão de João acerca dos mártires. Então, o que acontece? Quando tiver aqui o anticristo, quando tiver a grande tribulação, o que a gente já ouviu falar, né, sobre o que vai acontecer? Por exemplo, para comprar alimentos, coisas, o que vai acontecer? As pessoas vão ter que colocar o quê? Aquela marca, né, a marca do anticristo, a marca da besta, que a gente ainda não sabe exatamente o que vai ser, mas sabemos que existirá. E que será através dela que será possível comprar, será possível vender, fazer negócios. E quem não tiver não consegue nem comprar, ou seja, não consegue comer, não consegue vender, não consegue sustentar. E durante esse período vai haver muita perseguição das pessoas que falam do nome de Jesus, das pessoas que proferem, né, a fé, né, em Cristo. Isso já acontece muito em alguns outros países, mas aqui vai ser bem complicado mesmo o que vai acontecer. Então essas pessoas serão o quê? Serão mortas, né, porque estão pregando a palavra do Senhor. Vejamos aqui, ó, martirizados por amor à palavra de Deus. O texto de Apocalipse 6:9 deixa claro que o motivo do martírio dessas pessoas foi o amor incondicional à palavra de Deus. Ou seja, eles continuaram pregando a palavra de Deus, mesmo sabendo que muita coisa poderia acontecer com eles, mesmo eles sabendo que poderiam ser perseguidos, mesmo eles sabendo que poderiam morrer, eles continuaram pregando, eles continuaram fazendo o ID, eles continuaram querendo salvar vidas para o Senhor, continuaram ali no propósito deles. E isso fez com que eles fossem o quê? Perseguidos e mortos. Vamos ler o que fala Apocalipse 6:9. Diz assim: Então o cordeiro quebrou o quinto selo e vi debaixo do altar as almas dos que tinham sido mortos, porque haviam anunciado a mensagem de Deus e tinham sido fiéis no seu testemunho. As almas que estavam debaixo do altar. O mesmo texto de Apocalipse 6:9 que a gente acabou de ler aponta que João, em sua visão, viu almas que estavam debaixo do altar. Prestem atenção, debaixo do altar. O clamor deles era para que Deus fizesse justiça pelo sangue dos mártires derramado durante toda a história. É importante notar que, como o clamor vem debaixo do altar, para onde corre o sangue derramado, a impressão é de que o sangue dos mártires é que está solicitando justiça. A expressão altar traz a ideia de oferecimento, ou seja, os mártires no altar simbolizam entrega e devoção.
Então, aqui, o que acontece no sexto selo? Será o pedido de justiça por todas essas pessoas que, o quê? Foram mortas. Por toda a situação que aconteceu com eles, por todas as pessoas que foram perseguidas, certo? Então, o que? Fala aqui, né, que João viu essas almas e viu e o clamor deles, né, para que Deus fizesse algo, fizesse justiça por tudo que aconteceu com eles. A destruição e o caos. Os dois últimos selos trazem mais juízo sobre a humanidade, deixando a terra deteriorada e o ser humano cada vez mais indefeso. Após o cavalo amarelo acabar com a quarta parte da terra, Deus, através da abertura do sexto selo, envia mais pragas sobre a terra. E quando abre o sétimo selo, começam as trombetas. Além dos selos, tem o que? As trombetas que vão vir com mais coisas sobre a terra. Os sinais do sexto selo. No texto de Apocalipse 6, do 12 ao 14, encontramos João relatando a visão dizendo que houve um grande temor sobre a terra, o sol tornou-se negro, a lua tornou-se como sangue, as estrelas do céu caíram sobre a terra, o céu se retirou e os montes e as ilhas foram removidos. Olha aqui. Este momento será tão terrível que os homens mais poderosos da terra se esconderão nas cavidades das rochas diante da ira do Cordeiro. Então você imagina como é que vai ser isso? As coisas que vão acontecer, a forma que vai acontecer, né? A gente já tem visto aqui na revista, que a gente já tem falado bastante, que é o quê? Que a gente não faz ideia, a gente não, assim, a gente imagina, mas a gente não sabe, não tem assim uma dimensão de como será isso, né? Você imagina, a lua vira sangue, o sol já era, as ilhas já eram. Imagina, você vendo tudo isso acontecer, sendo que você nunca tinha visto isso, ou a proporção de que isso vai acontecer. As pessoas vão querer se esconder, vão querer correr, vão querer fugir daquilo tudo, e infelizmente não vão conseguir, porque como a gente já leu, não tem como fugir. É como uma mulher que está no dor de parto, não tem como fugir. O sétimo selo e as trombetas. Duas coisas acontecerão quando se abrirem o sétimo selo. Uma será o silêncio, que durará meia hora. Segundo alguns estudiosos, esse silêncio fala da expectativa pelo cumprimento do propósito de Deus, sendo este tempo breve e limitado. Outro evento será o início de um severo julgamento de Deus sobre a humanidade, revelando 7 anjos com 7 trombetas nas mãos. Imagina, como que não vai ser isso? Agora vamos ver uma coisa. Para uma melhor compreensão dos últimos eventos da história da humanidade, é necessário nos ater, nos focar em alguns fatos religiosos, sociais, econômicos e políticos. Vamos ver, ó. O religioso. Vemos um crescente sincretismo sendo instalado nas religiões. Agora vocês se perguntam, o que é um sincretismo, né? O que quer dizer essa palavra sincretismo? O sincretismo é a junção de diferentes cultos ou doutrinas religiosas para a formação de uma nova. Ou seja, muita coisa é agregada, muita coisa, né, que às vezes isso já vem acontecendo de coisas do mundo que é agregada na igreja, de coisas de outras religiões que é colocado dentro da igreja e vice-versa. Ou coisas evangélicas que é colocado no meio do católico, enfim. Então, assim, essa junção, nessa mistura de religiões aí, de coisas, né, dos cultos, tudo, para o que? A formação de uma nova. No social, a reestruturação do mundo tem causado profundas mudanças na vida das pessoas. Então, toda vez que acontece alguma coisa, por exemplo, nós estamos na pandemia. O que teve que acontecer? Uma reestruturação. Tivemos que o quê? Reaprender como ficar, como fazer, como andar, né, certo? Ou seja, usar máscara, ficar a 1,5 metro de distância da outra pessoa, não abraçar, não beijar. Então, é o que? É uma reestruturação, né? A gente tem aí que sempre tá tentando se encaixar, tentando ver como que vai ser, então isso muda a vida das pessoas. Econômico. As economias mundiais vivem como interdependência global, ou seja, aconteceu lá, em outro país.
caiu, teve queda de alguma coisa, de valor, né? Mexe com tudo, com todos os países, porque aí eles não conseguem comprar, vender, não conseguem. Então tudo é mexido, tudo tá interligado. E quando aconteceu uma coisa em nenhum país, todos os outros vão sofrendo com aquilo que aconteceu. Então a gente precisa o quê? Ficar o quê? Ligado, porque isso já vem acontecendo, aí Deus mostra, Deus está mostrando, Deus está colocando, a gente tem que ficar o quê? De olhos abertos para entender que Jesus está voltando, que está próximo, a gente não sabe quando, certo? Mas nós vamos ter que ter o quê? Preparados para quando ele voltar. E isso eu não vou cansar de dizer. Nós temos que estar preparados para a volta de Jesus. Conclusão. A abertura dos selos é o cumprimento daquilo que foi revelado para Daniel sobre o tempo do fim. Então, quem quiser também, né, eu falei lá para a gente ler Apocalipse, para poder aprender um pouco mais da Bíblia, para poder entender melhor as lições. Leiam também Daniel, que também fala, né, das coisas que vão acontecer no fim, Deus revela lá para ele. Então, leiam também para vocês estarem entendendo melhor. É sempre bom estar lendo os textos que se intercalam, que se ligam, para poder a gente, entender melhor o que está acontecendo. Então aqui, ó, pragas, tragédias e destruição em massa é o que está revelado para aqueles que ficarem na terra pós-arrebatamento. Ou seja, não queremos ficar aqui após o arrebatamento, nós queremos subir no arrebatamento para não passarmos por nada disso aqui na terra. Convém parar um pouco e o quê? Repensar sobre todas estas estatísticas que temos ouvido dizer. Por exemplo, sobre o derretimento das geleiras, o efeito estufa, a destruição da camada de ozônio. Tudo isso é um mundo que entra em colapso. É o planeta Terra dizendo não dá mais, o homem destruiu tudo, não dá mais, chega, acabou, não tem mais. Certo? O planeta Terra já não produz vida com qualidade, os climas estão cada vez mais imprevisíveis, a natureza a cada dia mais nos diz que o fim se aproxima. Por quê? O homem está destruindo as coisas, o homem está destruindo tudo que Deus criou, certo? Com a mão, né? Com as nossas mãos, as coisas estão sendo destruídas. É a poluição, é o avanço das cidades, onde não pode, né? Nas florestas, tem animais que estão ficando em extinção, é as queimadas que o povo faz, né? Que acaba o quê? Prejudicando o clima, muda todo o clima de uma região. É inverno, faz calor. É verão, faz frio. É a chuva que vem muita no mês, no outro não vem, chove muito, alaga tudo. Isso é o quê? É um caos, certo? Isso não é algo normal, né? Encher, alagar tudo, matar gente, tsunami, terremoto. Isso tudo acontece por quê? Porque é o quê? É o chegado tempo do quê? Do fim. É chegado, né? Está chegando o tempo do fim. É chegado que é a volta de Jesus. Então, aqui mostra o quê? Tudo que vai acontecer, o princípio das coisas que vão acontecer quando os selos forem abertos, as coisas que vão acontecer. Então a gente vê aí o quê? O primeiro selo, anticristo. Anticristo vindo para o quê? Para ganhar. Porque primeiramente ele vai ser, né, ali nos olhos de quem tiver aqui uma boa pessoa, uma pessoa que vem para ajudar. Então ele vai chegar o quê? Ganhando. O segundo selo, o que a gente viu aqui do segundo selo? O segundo selo vai ser o quê? O cavalo vermelho, que vai vir o quê? Ele vai tirar a paz da terra, promover o quê? Mortes entre os homens, genocídio. Então, guerras, mortes, homem matando homem, vai tirar a paz da terra. Nós já vivemos num mundo onde não tem paz, né? A gente olha, por cada esquina acontece alguma tragédia. Agora, imagina quando a Bíblia está falando que o cavalo vai vir, o selo foi aberto para tirar a paz da terra, para ter guerra, para ter morte. Imagina como que isso não vai ser. Se já é difícil hoje em dia, imagina como que não vai ser. Depois o quê? O surgimento do cavalo preto traz o quê? Que é a abertura do terceiro selo. Traz o quê? Transtorno econômico. Se hoje em dia a gente vê que tem muita coisa acontecendo aqui na economia, às vezes a gente não se liga assim na hora, a gente não se toca, mas se a gente prestar atenção, muita coisa acontecendo, que já deixa a nossa vida difícil, já fica complicado algumas coisas, é preço de coisas subindo no mercado, as coisas ficando cada vez mais altas. Você vai comprar um negócio, o dinheiro que você comprava antes já não dá pra comprar tudo que você compra hoje. Imagina como que não vai ser quando esse selo for aberto para acontecer isso, para ter problema na economia, para poder, as pessoas vão ser levadas à morte de fome, né, para passar fome, uma coisa violenta. O que depois vem? Vem o que? O Apocalipse 6:8, que quem cavalga é o que? A morte. E ela vai vir para dizimar o que? A quarta parte da terra, com espada,
Ou seja, espada significa o quê? Com guerras, com mortes, fome, pestes, que é as bactérias, que é as doenças, e depois das pestes, as feras, animais selvagens, enfim. Imagina, como que isso não vai ser? Como que isso não vai acontecer? Então, assim, será que vale a pena ficar aqui? Vale a pena fazer certas coisas hoje que não agrada a Deus, que não nos levarão para o céu, só porque agrada agora? Só porque por agora tá legal pra mim, tá interessante, me faz bem? Ah, mas me faz tão bem isso. Ah, eu não quero deixar de fazer isso. Você é a única que eu vou deixar de fazer isso porque, só porque, mas Jesus ainda vai demorar muito. Eu já tô ouvindo isso há tanto tempo, né? Não vou parar de fazer isso só porque não, tá me fazendo tão bem. Não vai me fazer mal, não faz mal pra mim. Então vamos pensar aí o que a gente pode mudar na nossa vida, o que a gente pode fazer diferente para que a gente não fique aqui, para que a gente realmente venha subir no arrebatamento. Vamos buscar isso com intensidade, vamos buscar isso de todo o nosso coração, para que nós não venhamos ficar aqui, para que nós possamos agradar ao Senhor, porque a coisa aqui vai ser feia, gente. Isso a gente pode garantir, eu posso garantir para vocês, vai ser feio o negócio aqui na terra. Quando a igreja de Jesus for arrebatada e Jesus trazer o juízo sobre aqueles que ficarem aqui. Então vamos tomar um pouquinho de cuidado, vamos repensar a nossa vida, vamos repensar os nossos valores, vamos repensar as coisas que a gente faz. Às vezes você acha que nem é tão errado, mas leia a Bíblia. A melhor forma de saber se o que nós estamos fazendo é certo ou errado, se agrada ou não a Jesus é o quê? Lendo a Bíblia, que a Bíblia vai mostrar, lendo a Bíblia, orando e buscando intimidade com o Senhor, porque a gente consegue ouvir a voz do Senhor. O Espírito Santo, quando a gente está fazendo alguma coisa errada, ele vem, ele incomoda, né? Ele mostra que está errado e ele nos ajuda a corrigir isso que nós estamos fazendo de errado, amém? Hoje, gente, nosso momento de oração está pedindo o quê? Para que nós oremos para que o Evangelho alcance o maior número de pessoas antes que seja tarde demais. Nós precisamos orar pelas pessoas que não foram alcançadas ainda, pelas pessoas que ainda não conhecem ao Senhor. Precisamos orar também por quem? Pelos missionários que estão pelos países afora, ou até mesmo aqui dentro do Brasil, fazendo o quê? O ID do Senhor. Para que eles tenham o quê? Proteção do Senhor, para que o Senhor dê forças para eles, para que todos os dias eles consigam ali fazer o ID do Senhor. E que nós venhamos fazer nossa parte da melhor maneira possível. Nós temos aí as nossas redes sociais, né? Nós podemos falar do Senhor no nosso Facebook, no nosso Instagram, no status, WhatsApp, pequenos versículos, pequenas palavras, pequenos testemunhos. Isso ajuda as outras pessoas. Às vezes alguém está precisando ouvir algo, ler algo, e se você postar um versículo, postar alguma coisa que aconteceu com você, ou então postar algo que Jesus fala, um louvor, qualquer coisa que você postar nas suas redes sociais, pode ajudar alguém. E é uma forma de fazer um ID. Fazer o ID não é só sair na rua de casa em casa pregando a palavra. É também. E é muito bom fazer isso. É algo que ajuda, que vai fazer com que mais pessoas conheçam o Senhor. Mas nós podemos usar o que temos às nossas mãos, ao nosso alcance, que é as redes sociais, para poder fazer esse trabalho para Deus. Porque às vezes a gente fica postando meme, a gente só fica postando texto que a gente viu por aí que fala algumas coisas que às vezes não estão tão certas, ou então postando músicas do mundo, né, que a gente já conversou também sobre isso, a gente já falou que as músicas do mundo não agradam ao Senhor, não são músicas que edificam, não são músicas que foram feitas para o Senhor, e o que não é feito para o Senhor é feito para o diabo, então não serve pra gente. Então, é o quê? É a gente usar nossas redes sociais pro bem, é usar para pregar a palavra, para falar a palavra, para propagar a palavra do Senhor, onde a gente conseguir, porque na rede social o alcance é muito maior. Então que nós possamos, né, fazer esse vídeo do Senhor da maneira que a gente pode. Não pode sair pregando a palavra pelo país afora, pela cidade afora, pela rua afora. Não tem problema. Vamos usar as nossas redes sociais para falar do Senhor, amém? Então vamos orar. Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigada por mais uma aula. Muito obrigada, Senhor, porque o Senhor tem falado conosco, o Senhor tem mostrado, Senhor, o que vai acontecer, Pai, para que nós possamos buscar cada vez mais a Ti, Senhor, para que possamos subir, Senhor, no arrebatamento, Pai. Deus, nós pedimos, Senhor, neste momento, para que o Senhor ajude, Pai, para que mais pessoas sejam alcançadas pela Tua palavra, para que mais pessoas venham conhecer ao Senhor Jesus, conhecer o que o Senhor fez na cruz, Pai, para que mais pessoas possam ser salvas, Senhor. Nos ajude a fazer o Teu ID, nos ajude, Pai, para que nós possamos, Senhor, conseguir falar com as pessoas, Papai querido. Abençoa, Senhor, os missionários, meu Pai,
que estão, Senhor, aí no mundo afora, Senhor, dê forças, guarda eles, protege eles, Senhor, para que eles possam conseguir falar a tua palavra, Senhor, e que estejam debaixo de tuas mãos, papai. Nos ajuda, Senhor, é o que te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus, amém. Gente, muito obrigada pelo tempo de vocês, espero vocês na próxima aula, qualquer dúvida, só me chamar que a gente tira, amém? Beijos e até a próxima, tchau, tchau.